E aí, galera, tudo beleza? Vocês já pararam para pensar como seria viver num lugar onde o calor é tão intenso que parece que você tá dentro de um forno 24 horas por dia? Tipo, sério, um forno ligado no máximo. Porque nosso planeta é cheio de lugares incríveis, e alguns deles são quentes de um jeito que chega a ser difícil de imaginar. Então, se você tá pronto para fritar junto comigo nesse calor infernal, preparei um vídeo especial mostrando os 8 lugares mais quentes da Terra. Lugares onde a natureza deu uma pirada no termômetro e decidiu testar os limites do suportável. Já prepara o protetor solar fator 1000? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente vai embarcar agora numa expedição para derreter o botão de gostei do YouTube. Começamos nossa aventura pelo Vale da Morte, na Califórnia. Só pelo nome já dá para ter uma ideia do que esperar, né? Mas olha, não é exagero não, viu? Esse lugar é tão quente que detém o recorde oficial da temperatura mais alta já registrada na Terra, 56,7 graus Celsius. Isso aconteceu em 10 de julho de 1913. E eu fico imaginando a galera nesse dia, sem ar-condicionado, sem piscina, sem nenhuma nuvem no céu para dar uma aliviada. E não é só o calor que faz desse lugar um desafio, não. O visual do Vale da Morte também é de botar medo. Um deserto gigante com dunas de areia que parecem não ter fim, montanhas enormes e áridas, e um céu que parece uma panela de pressão prestes a explodir. Sério, o negócio é sinistro. E como se não bastasse o calor infernal, o Vale da Morte ainda tem um mistério pra lá de bizarro. As pedras que se movem sozinhas. É isso mesmo que você ouviu. Pedras que deixam rastros no chão como se tivessem sido arrastadas por alguém. Ou alguma coisa. Os cientistas acreditam que essa mágica toda seja causada por uma combinação de gelo fino, vento e, claro, o calor absurdo do lugar. Vai entender, né? O fato é que o Vale da Morte é um daqueles lugares que a gente prefere admirar de longe, bem longe. Imagina só, você tá lá, andando nesse calor de fritar bacon, quando de repente vê uma pedra gigante se mexendo sozinha. Deve dar um cagaço, né? Mas e aí? Você teria coragem de visitar o Vale da Morte? Conta aí nos comentários. Se você achou o Vale da Morte sinistro, prepare-se para conhecer o deserto de Lut, no Irã. Esse lugar é tão quente, mas tão quente, que faz o Vale da Morte parecer uma praia no inverno. Sério, a NASA, usando uns satélites super tecnológicos, já detectou temperaturas de superfície que chegaram a 80,8 graus Celsius no deserto de Lut. E quando eu digo superfície, não tô falando do ar não, tô falando do chão. É isso mesmo, o chão fica tão quente que você poderia fritar um ovo ali. E se engana quem pensa que o calor é a única coisa assustadora nesse lugar. O visual do deserto de Lut parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Dunas de areia gigantescas, maiores do que qualquer prédio que você já viu, e formações rochosas que parecem esculturas alienígenas. É um cenário tão surreal que chega a ser bonito, sabe? Mas é aquela beleza que a gente admira de longe, bem longe. E não pense que você vai encontrar um camelo perdido por lá, não. O deserto de Lut é tão extremo que nem os animais mais resistentes do deserto aguentam o tranco. É um lugar inóspito, desolado, onde a vida parece ter desistido de existir. E aí, já pensou em fazer um churrasco no deserto de Lut? Só não esquece de levar bastante protetor solar, porque o sol castiga forte por lá. Brincadeira, hein, gente? Nunca que eu recomendaria alguém a ir para um lugar desses. Chegamos agora ao grandalhão da turma, o rei dos desertos, o Saara. Esse gigante de areia cobre mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a quase todo o território da China. É deserto que não acaba mais. E como estamos falando de lugares quentes, podem ter certeza de que o Saara não ia decepcionar, né? As temperaturas por lá podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante o dia, o suficiente para transformar qualquer um em churrasquinho humano. Mas o Saara não é só um lugar de extremos.
Apesar de todo o calor e aridez, o deserto abriga uma cultura rica e milenar. Comunidades beduínas vivem no Saara há séculos, adaptadas a esse ambiente desafiador. É impressionante como eles conseguem sobreviver e até prosperar em um lugar onde a maioria das criaturas vivas não duraria um dia. E quando você pensa que já viu de tudo no Saara, o deserto te surpreende com um contraste bizarro. As temperaturas podem cair drasticamente durante a noite, chegando perto de 0 graus Celsius. É como se o deserto te desse um abraço quente durante o dia e um banho gelado à noite. Vai entender, né? O Saara é a prova de que a vida encontra um jeito, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta. E aí, você teria coragem de encarar essa montanha-russa de temperaturas no maior deserto quente do mundo? Capítulo 4. Título: Wadi Halfa, Sudão. Um oásis de frescor no inferno da Terra. E a nossa viagem pelos lugares mais quentes do mundo nos leva agora para Wadi Halfa, no Sudão. Essa cidade fica às margens do lendário rio Nilo, o que poderia dar a falsa impressão de um lugar tranquilo e fresco, né? Mas não se engane, Wadi Halfa é como um forno gigante, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 47 graus Celsius. E como se não bastasse o calor infernal, a cidade ainda é castigada por ventos secos vindos do deserto que parecem sugar toda a umidade do ar e da sua alma. Mas o mais impressionante é que, mesmo nesse inferno na terra, milhares de pessoas chamam Wadi Halfa de lar. É sério, gente. A resiliência humana não tem limites. E para sobreviver a esse calor de derreter até pensamento, os moradores contam com a única fonte de alívio, o próprio rio Nilo. Imagina a cena: um sol escaldante, areia quente queimando seus pés, e de repente você se depara com as águas refrescantes do Nilo. É como se fosse um oásis no meio do deserto, um verdadeiro milagre da natureza. E é nesse contraste gritante, entre o calor sufocante do deserto e a água fresca do Nilo, que a vida em Wadi Halfa segue seu curso. É a prova de que a esperança e a força de vontade podem florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Capítulo 5. Título: Rub al-Khali, Península Arábica, perdido no maior deserto de areia do mundo. Preparem seus suprimentos de água e protetor solar, porque agora vamos nos aventurar pelo Rub al-Khali, também conhecido como Quarteirão Vazio, na Península Arábica. E o nome já diz tudo, é vazio mesmo. Esse é o maior deserto de areia contínua do mundo, cobrindo partes da Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes e Iêmen. É areia que não acaba mais. E como se não bastasse a imensidão assustadora, o Rub al-Khali ainda te recebe de braços abertos com temperaturas que podem chegar a 55 graus Celsius durante o verão. É como se você estivesse dentro de um forno de pizza gigante, só que sem a pizza. E já que estamos falando de um deserto gigante, as dunas de areia não poderiam ser diferentes, né? Elas chegam a ter 250 metros de altura, formando um mar de areia infinito e implacável. É fácil se perder nesse labirinto de areia, e se você não tiver um bom guia e um estoque de água suficiente, já era. Mas calma, nem tudo está perdido no Rub al-Khali. Debaixo de toda essa areia escaldante, acredita-se que existam grandes reservas de petróleo, o que faz desse lugar um ponto estratégico para a economia global. Quem diria que um dos lugares mais inóspitos do planeta também seria um dos mais valiosos, né? E a nossa aventura quente e escaldante agora nos leva para a fronteira entre o México e os Estados Unidos, no deserto de Sonora. Esse lugar é a prova de que a natureza é mesmo cheia de surpresas, porque consegue ser quente e cheio de vida ao mesmo tempo. Durante o verão, as temperaturas no deserto de Sonora podem ultrapassar os 50 graus Celsius, o suficiente para fazer qualquer um implorar por um ar-condicionado. Mas o que diferencia esse deserto dos outros? A sua incrível biodiversidade.
É isso mesmo, gente. No meio de toda essa aridez, o Sonora abriga uma variedade enorme de plantas e animais. E o mais icônico deles é o cacto saguaro, aquele gigante que parece ter saído direto de um desenho animado. Essas belezinhas podem viver até 200 anos e chegam a ter 15 metros de altura. É como se fossem os guardiões do deserto, testemunhando o tempo passar e a vida resistir bravamente ao calor infernal. O deserto de Sonora é a prova de que a vida encontra um jeito, mesmo nos lugares mais improváveis. É um lugar de contrastes, onde o calor extremo se mistura com a beleza da natureza resistente e exuberante. Voltamos ao Irã, dessa vez para conhecer Bandar-e-Marshar, uma cidade que ficou famosa por registrar uma das sensações térmicas mais altas da história, 74 graus Celsius. É isso mesmo que você ouviu, 74 graus Celsius. Só de pensar eu já começo a suar. Essa sensação térmica absurda foi registrada em 2015, quando uma combinação mortal de calor extremo e alta umidade transformou Bandar-e-Marshar em uma sauna a céu aberto. E para quem não sabe, a sensação térmica é como o nosso corpo sente o calor. E quando a umidade do ar está alta, a coisa fica ainda pior. Imagina só, você tá lá, andando na rua, quando de repente sente o ar quente e úmido te envolvendo como se fosse um cobertor de lã em pleno verão. É de sufocar. E o pior é que não tem para onde correr, a não ser para dentro de um lugar com ar condicionado. Mas a vida em Bandar-e-Marshar não é fácil, e os moradores precisam encontrar maneiras de lidar com essa sauna infernal. Muitos trabalham ao ar livre, expostos ao calor extremo, e precisam se hidratar constantemente para não desmaiar. É a prova de que o ser humano é capaz de se adaptar aos ambientes mais hostis. Mas a que custo? E a nossa expedição pelos lugares mais quentes do planeta termina em Timbuktu, no Mali. Essa cidade lendária já foi um importante centro cultural e econômico da África, e hoje é conhecida por sua rica história e arquitetura única. Ah, e claro, pelo calor infernal. As temperaturas em Timbuktu frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius, o que faz da cidade um verdadeiro forno a céu aberto. Mas não se deixe enganar pelo calor, porque Timbuktu é um lugar fascinante, com uma cultura rica e uma história que remonta a séculos atrás. Caminhar pelas ruas de Timbuktu é como voltar no tempo. A cidade é famosa por suas construções de terra batida, que ajudam a amenizar o calor dentro das casas. E se você tiver a sorte de visitar Timbuktu durante um dos seus festivais, vai se encantar com a música, a dança e a culinária local. Timbuktu é a prova de que a beleza e a cultura podem florescer mesmo nos lugares mais quentes e desafiadores do planeta. É um lugar que te transporta no tempo e te convida a conhecer um lado diferente da África. Um lado cheio de história, tradição e, claro, muito calor. E aí, galera? Gostaram da viagem? Depois de conhecer esses lugares incríveis, fica a pergunta: qual deles você teria coragem de visitar, mesmo que por um dia? Ou você prefere ficar aqui no conforto do seu lar, com ar-condicionado ligado no máximo? Conta pra mim nos comentários. Esses lugares extremos que a gente explorou hoje mostram a força e a diversidade do nosso planeta. É impressionante como a vida dá um jeito de se adaptar, mesmo nos lugares mais quentes e inóspitos. Mas também serve de alerta, né? As mudanças climáticas estão aí, e a gente precisa fazer a nossa parte para proteger a nossa casa, a Terra. Por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado da aventura. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!